Denunciado por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer partiu para um virulento ataque contra o próprio chefe da Procuradoria, Rodrigo Janot, insinuando que Janot teria recebido dinheiro de ex-procurador que foi para o escritório, que assessorou o delator, que levou à denúncia de Temer. Vamos ao vivo a Brasília com Letícia de Oliveira. Letícia, boa noite. Temer escolheu claramente o caminho de um ataque político frontal ao Procurador-Geral da República. E esse discurso, William, forte, começou a ser pensado hoje cedo, ainda de manhã. Boa noite a você, boa noite a todos. Temer chamou o marqueteiro, a equipe de comunicação da presidência, ministros e convocou aliados no Congresso a estarem presentes no momento do pronunciamento para fazer número e mostrar que tem apoio para barrar a denúncia. Agora à noite, continuou reunido com ministros, dessa vez para acompanhar a repercussão do discurso nos telejornais. O Procurador-Geral da República acusa Temer de ter praticado crime de corrupção passiva. Rodrigo Janot afirma que o presidente recebeu R$500 mil da JIF através de seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, que foi preso depois de ter sido flagrado com uma mala de dinheiro de propina. O procurador também afirma que Temer e Loures aceitaram promessa de pagamento de propina no valor de R$38 milhões da JIF para defender interesses da empresa junto ao governo. A PGR pede que o presidente Michel Temer pague, no mínimo, R$10 milhões por danos à ordem econômica, à administração da justiça, à administração pública e seja condenado à perda do mandato. Ao se defender, Temer partiu para o ataque, desqualificou a denúncia, dizendo que a gravação feita por Joesley Batista é uma prova ilícita, que a denúncia é uma peça de ficção e, o mais grave, abriu fogo contra Rodrigo Janot. Temer levantou suspeitas sobre a relação de Janot com o ex-procurador da República no Rio de Janeiro, Marcelo Miller. Só para lembrar, Miller deixou o cargo este ano para trabalhar no escritório de advocacia que representou o grupo JIF na negociação do acordo de leniência, que é uma espécie de delação da empresa. Mas o escritório informou que se retirou dessa negociação. Michel Temer insinuou no discurso que Janot teria se beneficiado da delação de Joesley Batista. E a gente separou alguns trechos desse pronunciamento para mostrar para vocês. Críticas à denúncia. E exatamente neste momento em que nós estamos colocando o país nos trilhos, é que somos vítima, né, dessa infâmia de natureza política. Os senhores sabem que eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. Obra de ficção. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. Encontro com Joesley. Que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Percebi, sim, naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo. Do mundo. Interessante que eu descobri o verdadeiro Joesley, o bandido, confesso, junto com todos os brasileiros, quando ele revelou os crimes que cometeu ao Ministério Público, sem nenhuma punição. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. País paralisado. Ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Contra-ataque. Um assessor muito próximo
ao Procurador-Geral da República, de nome Marcelo Miller, homem da mais estrita confiança do senhor Procurador-Geral. Abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao Procurador-Geral. Foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões em poucos meses, o que talvez levaria décadas para poupar. Garantiu ao seu novo patrão, o novo patrão não é mais o Procurador-Geral, é a empresa que o contratou, um acordo benevolente, uma delação que tira o seu patrão das garras da justiça. Poderíamos concluir, nessa hipótese que eu estou mencionando, que talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança, que, na verdade, deixou a Procuradoria para trabalhar nessa matéria. Eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Letícia, ouvimos o que foi o contra-ataque do presidente Michel Temer à denúncia oferecida ao STF pela Procuradoria-Geral da República, que rebateu hoje mesmo, por nota, isto que acabamos de ouvir, dedicando-se especialmente a contra-atacar Temer por conta das referências ao ex-procurador Miller. Isso, o procurador-geral rebateu as acusações de Temer, dizendo que a denúncia é baseada em provas e enumerou várias delas. E esclareceu que o ex-procurador, Marcelo Miller, não participou das negociações para a delação dos executivos da JF. Vamos ver. Em nota, depois do pronunciamento do presidente Temer, o procurador reafirma que a denúncia contra o presidente é pública e baseada em fartos elementos de prova, tais como laudos da Polícia Federal, relatórios circunstanciados, registro de voos, contratos, depoimentos, gravações ambientais, imagens, vídeos, certidões, entre outros documentos que não deixam dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de corrupção passiva. Janot afirma que se pauta por uma atuação técnica no estrito rigor da lei. Sobre o ex-procurador Marcelo Miller, citado pelo presidente Temer, a nota afirma que ele não participou das negociações do acordo de colaboração premiada dos executivos da JF. Segundo a nota, Marcelo Miller integrou a assessoria criminal do PGR. Depois, foi designado para o grupo de trabalho da Lava Jato. Em julho de 2016, voltou a ser lotado na Procuradoria da República no Rio de Janeiro, atuando junto ao grupo da Lava Jato como colaborador. E em fevereiro desse ano, pediu a exoneração do cargo de procurador da República, sendo efetivada em 5 de abril. Rodrigo Janot finaliza a nota dizendo que reafirma o compromisso do trabalho realizado como chefe do Ministério Público da União, com o propósito de garantir a probidade, a transparência e a responsabilidade no trato da coisa pública. Ontem, após fazer a denúncia contra o presidente, Rodrigo Janot já tinha mandado uma mensagem ao Ministério Público. Declarou que, num regime democrático, ninguém está acima da lei ou fora do seu alcance, cuja transgressão requer o pleno funcionamento das instituições para buscar as devidas responsabilidades. Rodrigo Janot lembrou o início da Operação Lava Jato. Disse que não imaginava que estariam diante da maior investigação sobre corrupção do planeta, numa apuração que catalisou paixões, mobilizou a sociedade civil e congregou dezenas de membros e servidores do Ministério Público e de outras instituições em torno de um propósito comum: a probidade, a transparência e a responsabilidade no trato da coisa pública. Janot declarou que a operação também provocou incompreensões e reuniu poucas forças contrárias ao papel do Ministério Público no cumprimento de seu mandato constitucional de enfrentamento à corrupção. Posturas reacionárias somaram-se a visões patrimonialistas. Uma atmosfera ácida formou-se. E finalizou: a nossa jornada nunca foi fácil, mas o caminho do Ministério Público nunca o foi. O ex-procurador Marcelo Miller
também respondeu às acusações de Temer. Em nota, diz que não cometeu nenhum ato irregular e afirmou que vai se manifestar perante as autoridades com competência para examinar os fatos. E quem voltou a desqualificar a gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista hoje foi o perito Ricardo Molina, contratado pela defesa de Michel Temer. Molina disse que a perícia feita pela Polícia Federal é inválida e que 6 minutos e 18 segundos da conversa foram perdidos em interrupções da gravação, o que, segundo ele, corresponde a 23% do áudio. Essa gravação seria descartada como imprestável. Ela era, é e continuará sendo imprestável sempre, a não ser para fins políticos. Mas eu não discuto finalidade política, eu discuto técnica e aquilo que é juridicamente aceitável. Essa gravação não é juridicamente aceitável. A Polícia Federal explica que estes 6 minutos e 18 segundos são a soma de pequenas interrupções com média de 1,3 segundo, provocadas pelo gravador sem edição de conteúdo. Só para a gente fechar, o presidente Michel Temer também é investigado por ter cometido supostamente outros 2 crimes: obstrução de justiça e organização criminosa. Mas nestes 2 casos, o presidente ainda não foi formalmente acusado. Além disso, a PGR pediu ontem a abertura de mais uma investigação para apurar o envolvimento de Temer e do ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As suspeitas são de benefício a uma empresa com um decreto para o setor de portos, a Rodrimar, citada na delação premiada de executivos da JBS. William. Obrigado, Letícia. Boa noite para você em Brasília.